Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui para nós darmos início à nossa escola bíblica dominical. Convido você a fazermos uma oração, pedindo a Deus que venha abençoar a sua vida, abençoar seu lar, a sua família, e que você seja alcançado pelo poder da palavra de Deus nessa noite. Então oremos ao Senhor. Pai amado, te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho, por essa oportunidade, quando estamos reunidos mais uma vez na tua presença, para nessa tarde podermos estar aprendendo a tua santa palavra, que o Senhor venha nos abençoar de uma forma toda especial, que o teu nome venha ser glorificado em nossa vida. Entregamos o nosso ser em tuas mãos, receba o nosso culto, a nossa adoração e o estudo da tua palavra, que nós estaremos nesse instante para te glorificando, te bendizendo e te exaltando por tudo, Pai, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, e nós vamos estar nesse instante dando início à nossa escola bíblica dominical, e o tema da nossa lição dessa tarde é o propósito do fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus, clamando ao Senhor e pedindo a Ele que o meu e o seu entendimento venha estar aberto para juntos estarmos aprendendo a palavra do Senhor nosso Deus. E aqui está o texto dessa tarde que nós vamos estar lendo, que se encontra em Mateus capítulo 7 e o versículo de número de 13 até o versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar fazendo essa leitura bíblica e tenho certeza, querido irmão, querida irmã, que você vai ser grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus. Você já está com sua Bíblia aberta? Se não tiver, acompanhe conosco a leitura que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo de 13 até o versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por os seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja o nome do Senhor. Querido irmão, querida irmã, essa leitura bíblica, realmente ela vai falar muito conosco, aleluia. Ela é uma palavra poderosa. Jesus mandou entrar pela porta estreita, e nós sabemos, querido irmão, querida irmã, que a porta ela está aberta. A porta chama-se Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Então, nesse instante, nós vamos estar fazendo menção do nosso textual dessa noite, dessa tarde, que ele está da seguinte maneira, é Mateus capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja a necessidade que cada pessoa tem de produzir esse fruto para que o nome do Senhor seja glorificado. A nossa verdade prática, querido irmão, diz assim: somente através de uma vida espiritual frutífera o crente poderá glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos estar dando introdução ao nosso comentário dessa tarde, que diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Nas Escrituras Sagradas, o vocábulo fruto tem muitos significados que podem ser utilizados para designar nossas ações e motivos. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos lembrar o valor de uma vida frutífera. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez, queridos irmãos, que nós somos frutos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, logo temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, o ponto central da nossa lição: glorificamos a Deus quando produzimos frutos condizentes com a vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Genival Mendes Soares e estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Esperança Eterna, para estarmos compartilhando com você dessa lição maravilhosa. Veja bem, querido irmão, querida irmã, a vida controlada pelo Espírito é o primeiro tópico da nossa lição nessa tarde. O que significa ser controlado pelo Espírito? Significa ser cheio do Espírito Santo diariamente, e não somente aos domingos, ou então em um dia específico. Veja que o apóstolo Paulo, querido irmão, querida irmã, em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, se quisermos viver de modo a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória, precisamos cumprir o imperativo bíblico registrado aqui em Efésios: mas enchei-vos do Espírito. O verbo encher, aqui nos mostra que também é ser controlado, dominado, de modo que a pessoa não tem mais vontade própria. Quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas vontades, elas passam a ser conduzidos por Ele. É lamentável, querido, mas infelizmente muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão mais preocupados com os bens deste mundo. Jesus nos advertiu a respeito de juntarmos tesouros na terra e não no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma necessidade que temos muito grande, querido irmão, querida irmã que está conosco nessa tarde, é buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Porque à medida que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, Deus vai se revelando a nós, Ele vai manifestando em nós o caráter de Cristo, Ele vai trabalhando no nosso interior, o Espírito vai nos dominando, vai nos convencendo de que pecar não compensa, de que viver uma vida na prática do pecado é coisa da vida velha, da natureza velha, porque agora nós temos a natureza de Cristo em nós. Então, quando o Espírito Santo se revelou na nossa vida e nos encheu com a sua presença, Ele começou a nos dominar, ou seja, a fazer uma parceria conosco. Ele vai dizer o que devemos fazer e nós vamos obedecendo à voz do Espírito. E à medida que nós vamos obedecendo à voz do Espírito, Deus vai se manifestando através de um fruto dentro de nós, ou seja, nós começamos a gerar em nosso interior esse fruto do Espírito. Então é necessário que cada pessoa tenha sua própria experiência com Deus e que o Senhor Jesus venha a ser revelado na sua vida. Amém, querido? Então vamos lá, o segundo ponto desse tópico diz o seguinte: um viver santo. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Ele deseja nos ensinar a viver em novidade de vida, em santidade, mesmo habitando em um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo. Para que você entenda isso, querido, é comparado com uma planta, que ela produz frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Isso também ocorre com o crente. Esse nível de crescimento e maturação só pode ser alcançado com a ajuda e a ação do Espírito Santo. Então a vida frutífera é para os maduros. Quando os anos passam e o crente não alcança a maturidade espiritual, ele se torna vulnerável ao pecado e a todo vento de doutrina que surge, sendo enganado pela astúcia dos que alegam falar em nome de Deus. Amém, querido? Então entenda nessa tarde que através do
viver diário com o Espírito Santo, você vai adquirir uma certa maturidade. E essa maturidade, querido e amado irmão, ela não é da noite para o dia, é um processo, você vai exercitando o relacionamento com Deus através do seu Espírito, que veio habitar conosco e em nós. Aleluia! Então veja que na lição passada nós falamos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aleluia! Ou seja, uma parte da obra da carne e uma parte do fruto do Espírito. E nós vamos observar que dentre isto, ou seja, a obra da carne e o fruto do Espírito são as duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Então, veja bem, querido e amado irmão que está conosco nessa tarde, nós temos essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual. Ou seja, ao aceitarmos Cristo, ao nos relacionarmos com Ele através do Espírito Santo, nós passamos a usufruir, aleluia, dessa intimidade com Deus no mundo espiritual. Ou seja, Deus vai se revelando a nós, vai manifestando em nós o caráter de Cristo. E à medida que o caráter de Cristo vai sendo manifestado na nossa vida, nós vamos contemplando e vamos vendo Deus revelado em nós. Então veja bem, o ponto central do nosso estudo dessa tarde glorificamos a Deus quando produzimos frutos condizentes com a vida cristã. Então, meu querido, minha querida que está conosco, veja a necessidade de cada um de nós andarmos, aleluia, nesse nível de crescimento e maturação espiritual. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos frutificando para Deus, aleluia, e vamos alcançando essa maturidade. Engrandecido seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina a exercitarmos a prática da dependência dele em nós. Não é que Deus vai nos obrigar a fazer as coisas, não. É o contrário. Ele nos dá a liberdade para escolhermos como queremos viver na sua presença. Então, se eu quero ser uma pessoa cheia da presença de Deus, eu tenho que me enquadrar dentro do projeto de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora nós vamos para a verdadeira comunhão, que é o terceiro tópico, o terceiro ponto desse primeiro tópico da nossa lição. Veja aqui, você deseja ter uma vida de comunhão com Deus? É uma pergunta. Então você diz assim, quero. Então invista tempo no seu relacionamento com Ele. Aleluia. Veja bem, investir tempo, como? Através da oração, através da meditação da palavra, das escrituras sagradas, lendo, conhecendo quem é Deus através, aleluia, do que está relatado desde o princípio da criação e a forma como você vai perceber que as pessoas se relacionaram com Deus, começando por Adão e depois aqueles que Deus foi escolhendo para se revelar a eles. Então nós começamos a ler os livros dos reis e as crônicas dos reis de Israel e de Judá. Nós vamos observar que ali, naqueles livros dos reis, a palavra de Deus vai nos dizer que eles andavam nos caminhos de Deus e outros já não andavam. E aí vai comparando os reis um com o outro, e Deus vai mostrando que aqueles reis que praticavam a impiedade, Deus rapidamente os tirava daquela posição, e outros sucediam eles. Só que no reinado ele passava de pai para filho, de descendente para descendente. E aí nós vamos observar que mas é o Espírito de Deus que estava trabalhando na vida das pessoas. Tanto que tinha homens que viviam muitos anos reinando sobre Israel, sobre Judá. Por quê? Porque aqueles homens faziam o que era bom aos olhos do Senhor. E quando faziam o que era mal aos olhos de Deus, aí Deus ia lá e punia eles e já colocava outro no seu lugar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, precisamos investir, aleluia, no nosso, veja bem, tempo no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, orando,
lendo a palavra, cultuando a Deus, se reunindo na presença de Deus com a igreja, com os irmãos, com as pessoas, testificando do amor de Deus, fazendo intercessão pelas pessoas, visitando os carentes, os necessitados, os enfermos e até mesmo os presos, aqueles que estão internados nos hospitais, aqueles que estão na cadeia, aqueles que estão passando por angústia, por sofrimento. Então é um trabalho que despende de tempo, despende de disposição da pessoa ir lá. Então a verdadeira comunhão com Deus é esta, querido irmão. Temos que investir tempo, aleluia, no nosso relacionamento com Ele. Então, como eu disse, é orando, é jejuando, é adorando ao Senhor. Então a comunhão com Deus vai gerar em nós frutos excelentes que evidenciarão que o Pai habita em nós. Jesus ordenou que seus discípulos fossem para Jerusalém para serem revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Ele disse lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. Então veja bem, a síntese do tópico 1, para frutificar, precisamos estar ligados à videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Glória damos ao nome de Jesus. Veja bem, querido, em Efésios capítulo 4, versículo 17, e também capítulo 5, versículo 20, Paulo estabeleceu um contraste entre o antes e o depois da vida dos crentes. Embriagar-se com vinho era associado com o antigo modo de vida e seus desejos egoístas, terminando por fim em contenda. Isso não tem lugar na vida dos crentes. Além do mais, de acordo com Paulo, nós não precisamos do álcool, pois podemos nos encher do Espírito Santo, deixando que Ele nos controle. O que Paulo quis dizer com isso? Que para a pessoa se alegrar, para a pessoa sentir emoção, ele não precisa do álcool, ele não precisa de se embriagar, para poder esquecer os problemas, as dificuldades. Não. Paulo diz que nós temos o Espírito Santo, que Ele nos alegra, Ele nos enche de virtude, Ele nos enche de poder, aleluia, para podermos estarmos glorificando a Deus. Então Paulo comparou a atitude de se embriagar com vinho, que faz com que uma pessoa desfrute de um êxtase temporário, com ser cheio do Espírito Santo, que produz uma alegria permanente. Ou seja, quando a pessoa se embriaga com álcool, ele fica só um momento ali, extasiado, emotivo, mas daqui a pouco ele já dá um sono, isso quando arruma uma confusão, é claro. Então veja bem, querido irmão, a pessoa se embriaga e aí às vezes ele perde até o sentido da vida, das coisas, faz besteira. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, não, ele é alegre, mas ele está vendo tudo que acontece. Pelo contrário, ele vai agora produzir o que? O bem para as pessoas, o bem-estar para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, o foco das palavras de Paulo aqui não é tanto a proibição para a embriaguez, pois os crentes provavelmente já o haviam entendido, mas incitá-los a estarem continuamente cheios do Espírito e a viverem nele, ou seja, viver no Espírito. Todo mundo pode dizer quando uma pessoa está embriagada. Suas ações tornam isto óbvio. De maneira semelhante, a nossa vida deve estar tão completamente sob o controle do Espírito que as nossas palavras e ações mostrem sem qualquer dúvida que estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, querido irmão? Está vendo, querida irmã? Como o crente precisa, o homem, a mulher, precisa estar cheio do Espírito Santo para produzir frutos. Aleluia! Então veja só, o propósito, o tema da nossa lição nessa tarde é esse, querido irmão. Aleluia! É o propósito
do fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que há uma necessidade muito grande do cristão estar cheio do Espírito Santo. Vamos passar para o segundo tópico da nossa lição nessa tarde. O fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. O que é caráter? Segundo o dicionário Roazes, é a qualidade inerente a um indivíduo desde o nascimento. Temperamento, índole, nossas ações e frutos identificam o caráter de Cristo em nós. Quem pela fé recebe a Jesus Cristo como Salvador passa por uma transformação interior, recebendo uma nova vida, ou seja, uma nova maneira de pensar e de agir, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O caráter de Cristo é evidenciado em nossas vidas por nossas ações. Amém, querido? Então veja, Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, caráter gerado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habitaria em nós, conforme João capítulo 14, versículo 17. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. O velho eu morre, por isso temos condição de negarmos a nós mesmos, conforme Mateus 16, 24. Veja bem, querido, o Espírito Santo habitando em nós, ele começa a exercer um domínio que a natureza humana caída do pecado deixa de exercer influência no nosso dia a dia, da nossa vida. Por quê? Porque agora estamos sendo controlados, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo, e Deus está revelado através da sua palavra e da presença do Senhor, aleluia, na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós, e não somente para nos conceder dons e talentos, mas para nos transformar. Infelizmente, muitos não dão lugar ao Espírito, impedindo que ele os transforme. O Consolador trabalha em nós à medida que lhes permitimos. Deixe, querido, querida, que o Consolador venha transformar todo o teu ser. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto desse segundo tópico, diz o seguinte: um novo estilo de vida. Viver em novidade de vida não é fácil, pois o caminho que conduz a Cristo Jesus é apertado e exige renúncia. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Infelizmente, muitos estão pregando um pseudo-evangelho que não exige mais renúncia e nem mudança de vida. Não podemos concordar, queridos, com os falsos ensinos e os falsos discursos que têm sido disseminados, em especial nas redes sociais. Jesus disse que os falsos profetas têm roupas de ovelha, mas são arpágeres, isto é, são como aves de rapina. Logo precisamos ter cuidado, amém? O alvo deles é destruir o rebanho do Senhor e impedir que venhamos alcançar a vida eterna. Amém, queridos? Então preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Há pessoas que dizem que com a graça de Deus, né, Deus já fez tudo por mim, que nós não precisamos mais fazer nada. E essa é uma palavra, querido, que a gente não pode nos conformar com ela, porque se não precisamos fazer mais nada, por que estamos aqui ainda? Por que precisamos combater contra o pecado? Por que precisamos renunciar a nós mesmos? Se Cristo já fez tudo, querido,
Se tudo já está feito e eu não preciso fazer mais nada, por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que dormir tarde? Por que às vezes a gente tem que passar por dias difíceis da nossa vida, por enfermidades, pessoas passar por dissabores da vida, se Cristo já fez tudo? Então é uma palavra, querido, que não condiz com a realidade dos nossos dias, aleluia, da vida que nós levamos. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, aleluia, e ainda estamos em um mundo, aleluia, é um mundo pecaminoso, um mundo que nos tenta afastar da presença de Deus. Se nós não temos que fazer nada, nós vamos ser vencidos, porque a proposta de Jesus para nós é ao que vencer, aleluia. Ele diz: ao que vencer, eu lhe concederei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, se Cristo fez tudo e eu não preciso fazer nada, então quer dizer, que vida que eu estou levando? Então é uma vida sem sentido. Por quê? Porque na prática é diferente. O que eu tenho que entender é o seguinte, é que se eu continuar no caminho da verdade, me enchendo do Espírito Santo, deixando que Deus domine o meu ser, molde o caráter de Cristo em mim, eu me entregando cada dia para Ele, cada dia eu mortificando o meu corpo que está na terra, como disse o apóstolo Paulo, aí sim, aí eu vou alcançar a vitória, aí eu vou vencer. Por isso que Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e quando ele diz mais do que vencedor, ele está dizendo assim, você já tem a vitória na mão, só que você precisa chegar no local da vitória. É comparado com um atleta, querido, que ele começou a maratona, vamos dizer de 42 quilômetros, e ele começou a correr, e à medida que ele foi correndo, ele vai cansar, as pessoas vão ultrapassar ele. Então, na maratona, quem chega primeiro é quem leva o prêmio, mas na carreira da fé, querido, aleluia, quem vence é quem chega lá. Então você precisa lutar, precisa batalhar, você precisa se esforçar. É claro que você vai cansar no meio da caminhada, e é para isso que o Senhor enviou seu Espírito, foi para nos ajudar, para nos consolar na hora da dificuldade, da adversidade, para nos dar condição de vencermos a falta de fé, a falta de esperança, a falta de confiança, porque isso surge diante dos problemas do dia a dia. Então eu não posso lhe oferecer um mar de rosa, sendo que no meio das rosas tem um espinho, e é esses espinhos que às vezes nos ferem, nos machuca. Assim também na vida de fé, querido, aleluia, cheio do Espírito Santo, nós passamos pelos espinhos, passamos pelos lugares acidentados e vamos chegando até a presença do nosso Deus. Por quê? Porque Ele vai nos ajudando, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos revelando os obstáculos, as dificuldades, os perigos. Ele vai nos mostrando aonde é que o inimigo está atuando. Por quê? Porque temos a revelação de Deus através do seu Espírito e também da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido e amado irmão, muitos estão sob a influência de Satanás, estão operando sinais e prodígios, imitando as obras de Cristo, porém seus frutos revelam que eles não pertencem a Jesus Cristo. Então, como identificar o crente autêntico? Ele pode ser identificado não por aquilo que possui, mas por aquilo que ele é. Suas ações precisam revelar que ele está em Cristo Jesus. Lembre-se, não se conhece uma árvore pelas folhas, mas sim pelos frutos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não é maravilhoso? Aleluia. Então a síntese desse tópico é através de suas ações que o cristão evidencia o caráter de Cristo em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, querido, Jesus disse assim, a respeito dos falsos profetas, dos falsos líderes, dos falsos mensageiros, ele disse assim, por seus frutos os conhecereis. Ao longo das Escrituras, o fruto é um símbolo da obra transformadora de Deus nos crentes. Embora o nosso relacionamento com Deus seja secreto, o
o produto desse relacionamento é altamente visível. Mas aqui Jesus falou de reconhecer os falsos profetas pelo fruto amargo. Ele não sugeriu que começássemos a apertar o fruto dos crentes para ver se eram bons. Talvez a razão seja o fato de que o bom fruto precisa de tempo para amadurecer. A vida cristã produzirá bons frutos, mas levará algum tempo para que esses frutos amadureçam. Devemos dar aos outros e a nós mesmos o tempo necessário para que o fruto de Deus amadureça, em vez de exigir evidências imediatas da sua obra em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda nessa tarde que através do fruto do Espírito, aleluia, na nossa vida, nós vamos contemplando, vamos vendo a glória de Deus revelada. Terceiro ponto, terceiro tópico da nossa lição dessa tarde: testemunhando as virtudes do reino de Deus. O propósito do fruto: você não foi salvo para somente frequentar a igreja, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo, justo, em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado. Fomos retirados do mundo, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que sejamos testemunhas de Cristo, conforme Isaías 43:10. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra, conforme Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Porém, não adianta pregar o evangelho de Cristo e não viver segundo os princípios do reino, conforme Mateus 5, de 1 até o versículo 12. Você precisa viver aquilo que prega e ensina se deseja uma vida e ministérios frutíferos. Aleluia. Então você lembra que em Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12, lá está as bem-aventuranças. E dentre as bem-aventuranças está aqueles que são puros de olhos, aqueles que são puros de coração, aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Então, querido, veja a necessidade da pessoa ter, aleluia, uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera, para que não seja arrancado, ceifado, conforme João capítulo 15, versículo 2. Quando um galho é cortado e não é imediatamente enxertado ou replantado, ele seca e morre. Você tem produzido frutos ou sua vida está como um galho seco? Nossos frutos revelam que pertencemos a Cristo e o quanto aprendemos com Ele, conforme Lucas 6,40 e João 15, versículo 8. O que fazer para manter a produtividade? É o terceiro ponto desse segundo tópico. Um bom agricultor se preocupa com o plantio, com o cultivo e com a produção de fruto. Para que a lavoura tenha um bom desenvolvimento, o agricultor precisa adubar a terra, regar as sementes e retirar as ervas daninhas. É preciso investir, em um investimento financeiro e muito trabalho. Nós também temos um Pai que cuida de nós, para que venhamos a frutificar. Isso significa que algumas vezes somos podados, ou seja, passamos por aflições e dificuldades. As aflições não são para nos destruir, mas contribuem para que venhamos nos tornar pessoas mais fortes, capazes de produzir frutos em abundância. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então veja bem, a síntese do tópico 3 é: o cristão deve frutificar sempre, a fim de ter uma vida que glorifique a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, veja só o que diz aqui a palavra do Senhor. A frutificação espiritual segue o mesmo princípio da frutificação que está revelado no primeiro capítulo do Gênesis.
João Batista, que era o precursor do Messias, exigiu dos seus convertidos, dizendo o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Em João capítulo 15, versículo 11, Jesus enfatizou este princípio, deixando claro aos seus seguidores que para darem fruto exuberante para Deus, é necessário que antes cresçam em Cristo e nisso perseverem seguindo os ensinos da palavra de Deus. Boas condições de crescimento e desenvolvimento da planta no reino vegetal, sem esquecer da boa saúde da semente e do meio ambiente ideal e da limpeza, são elementos indispensáveis para a boa frutificação. É também o que ocorre no reino espiritual, na vida do crente, na igreja, para que haja em todos nós frutos abundantes para Deus. Ou seja, querido irmão, querida irmã, há uma necessidade muito grande de que, se você cuida para que uma semente, a terra, o que vai regar a terra, o adubamento, o cuidado para que não cresça erva daninha no meio da semente e da fruta que foi da árvore que nasceu, assim também é a vida do cristão. Ele não pode deixar que o mundo, o pecado, que o diabo, que os demônios venha fazer influências na sua vida. Ele tem que começar a podar da sua vida tudo aquilo que contamina a alma e o espírito do homem. Ele não pode entregar o seu corpo às paixões carnais, às obras da carne. Pelo contrário, ele tem que deixar, aleluia, que Deus, através do seu Espírito, venha produzir nele o que? A santificação, a renúncia ao prazer do pecado, a renúncia aos desejos que levam o homem a se afastar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para concluir a nossa lição nessa tarde, diz o seguinte: precisamos ter uma vida frutífera, e para isso precisamos estar ligados à videira. A videira aqui representa Cristo. O propósito dos frutos é glorificarmos ao Pai. Jesus disse em João 15:8 o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Busque ter um relacionamento pessoal com Cristo, seja cheio do Espírito Santo e produza muitos frutos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa produzir esses frutos para Deus e contemplar e ver o quanto Deus te ama, o quanto Deus está presente. Aleluia. Para o nosso resumo, a respeito do propósito do fruto do Espírito, responda: o que significa ser controlado pelo Espírito Santo? Resposta: significa ser cheio do Espírito Santo diariamente. Segunda lição: o que é necessário para que a planta produza frutos? Para que uma planta produza fruto, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Essa é a resposta. O que os discípulos precisavam para produzir frutos, ou bons frutos, e dar continuidade à obra de Cristo? Os discípulos precisariam ser revestidos de poder, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Como podemos identificar uma árvore? Resposta: através dos seus frutos. O que é caráter? Segundo o dicionário Howells, é a qualidade inerente a um indivíduo desde o nascimento, temperamento e índole. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Deus abençoe. Eu sou o pastor Genival Mendes Soares, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança Eterna. Que o Senhor Jesus te abençoe. Tenha uma boa tarde, um excelente final de domingo, e estaremos aqui novamente semana que vem para mais uma escola bíblica dominical. Deus te abençoe, muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Estaremos fazendo essa oração. Pai amado, te agradecemos pela vida de cada irmão, que a tua palavra falada nessa tarde alcance o coração deles, o entendimento deles, e que o teu nome seja glorificado. É a oração que fazemos, pois oramos
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus.